verso 1, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou ao Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Irmão, é só até aqui. Pode se sentar. Glória a Deus. Porque nós podemos entender, irmão, aqui, quando o Espírito Santo nos conduz, olha como é bonito. Não precisamos temer, não precisamos ter medo, porque quando o Espírito Santo ele nos conduz para algum lugar para fazer algo, não há motivo para que nós possamos ter medo. Ter medo por quê? Se é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Porque se nós pudermos se imaginar, irmão, a palavra de Deus diz aqui, um vale de ossos secos. Isso quer dizer que uma espécie de um cemitério que estavam sendo jogado um montoeiro de pessoas que estavam que já tinham morrido, e com o passar do tempo foi deteriorando e ficou só aqueles ossos. Eu posso imaginar até que aqueles ossos estavam misturados, não só era uma perna que a cada um corpo tivesse ali aqueles ossos, cada um do seu lugar. Não, ali deveria ter misturado cabeça, perna, pé, tudo misturado ali. E quando Deus perguntou aqui no capítulo 3, que diz assim: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha, mas podemos entender que Ezequiel, ele não teve medo. Ele só falou assim: o Senhor Deus, tu sabes. Ele foi diferente naquela época de Jonas, quando o Espírito Santo também que levou a palavra para ele ir para Nínive, para que ele pudesse levar a palavra de Deus. E ele fez o contrário, ele teve medo, ele tentou ir para Tarsis, e se deu no que deu, que nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele teve medo, tentou fugir, mas Ezequiel não. Ezequiel foi bem diferente. Ele já era um sacerdote, que também ele foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que nós sabemos dessa história também, e foi lá que começou o ministério dele. Nós sabemos que Ezequiel era um homem também de muita fé, mas ele temia Deus. Quando Deus fez essa pergunta a ele, falou: Senhor, tu sabes. Então Deus perguntou: então profetiza esses ossos. E ele começou a profetizar da maneira que Deus ensinou, usando a boca dele, usando o pensamento dele, e ele não estava vendo, mas estava ouvindo a voz de Deus, estava ouvindo o Espírito Santo que estava falando sobre ele. Olha que bonito. Ele profetizava, as coisas aconteciam, profetizava que aqueles ossos revivessem, e era a palavra de Deus disse que era osso batia sobre osso. Misericórdia. Se fosse um de nós que não tivesse
que não tivesse sido conduzido pelo Espírito Santo, nós ia ter medo, nós ia ter muito medo. Aqueles ossos batendo e levantando aquela... E a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que levantou um exército, levantou foram muitos, se numerosos, se é muitos é porque foram muitos. E nós podemos entender que quando Deus quer, Ele faz, irmão. Quando Deus quer, Ele faz. E nós não somos diferentes. Nós também podemos profetizar, irmão. Nós podemos profetizar, acreditar em Deus. E como também nós podemos repreender, como a irmã que acabou de falar. Tem coisas que nós repreendemos e tem coisas que nós profetizamos. Eu lembro até hoje, quando eu aceitei Jesus, foi difícil, como muitas pessoas falam, ser crente é difícil mesmo, é ser crente. Sim, claro, mas mais difícil é não ser crente, nós sabemos isso. Não ser crente é difícil, porque na vida que eu vivia, para a vida que eu levo hoje, eu creio que foi por Deus, porque Deus, Ele fez de mim uma nova criatura. Porque quando a gente vive na presença de Deus é uma coisa, quando nós vivemos na vida mundana é outra. Difícil é essa vida do mundo, porque nada dá certo. Quando a gente, por mais que a gente tenta fazer as coisas dão errado. Dá errado por quê? Porque a gente não busca Deus. Mas aquele que teve a felicidade de ter esse encontro com Deus, então Deus, Ele faz tudo quando nós obedecemos. Se nós obedecer e pedir a Ele e aprender também a esperar o tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Como eu já vi aqui hoje, da parte de Deus, muitas coisas que eu já vi aqui hoje, me alegrou meu coração. E quando eu aceitei Jesus, que eu saí de dentro daquela igreja, que eu saí transformado, eu saí, irmãos, eu com um cigarro no bolso, lembro como hoje, tonto, eu estava numa situação difícil. Quando eu saí de lá, que eu aceitei Jesus, eu já saí profetizando. Eu já era um profeta, porque nós aqui somos profetas, sim. Quando eu saí, ainda hoje eu lembro, eu levantei os olhos, levantei o braço e falei, Senhor, Tu sabe, eu estou com um cigarro no bolso, mas eu não posso me libertar. Mas dizem que o Senhor pode. Eu falei bem assim, dizem que o Senhor pode fazer as coisas acontecer. Então, se o Senhor pode, então me liberta desse cigarro. Irmão, não foi 3 dias que eu profetizei, que eu pedi a Deus, eu me libertei. Eu não parei, eu não deixei, não, eu fui curado, eu fui liberto. Deus viu que eu estava entregado à morte. Mas Deus, Ele me ouviu, Ele estava esperando, querendo ouvir da minha boca eu falar. Então nós também podemos profetizar em nome de Jesus. Vamos profetizar, pedir aquilo que nós queremos. E vamos esperar que vai vir um tempo que as coisas vão acontecer. Pode demorar um pouco, pode não demorar, que tem coisas que vêm de imediato, dependendo da necessidade, mas tem coisa que é necessário que espera um pouco. Por isso que a palavra de Deus diz que para Deus um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Eu comparo assim como uma roda que está girando, que não tem começo e não tem fim. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que Ele pode tudo, nós servimos a um Deus que Ele faz as coisas acontecer. Esse Deus é maravilhoso, é bondoso para que com tudo, é só pedir a Ele, buscar a Ele, que as coisas acontecem, obedecer a palavra dEle. Jamais nós podemos desacreditar da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que ouvem falar da palavra de Deus, nem ouvir, não quer ouvir a palavra de Deus. Mas Deus está observando, Ele não deixa de nos acompanhar. E Deus, Ele está de braços estendidos, esperando, ou querendo ouvir nós falar, pedir da nossa boca o nosso clamor. Mas se nós não pedimos, como que nós vamos alcançar? Deus está dando esse livramento. Quantos livramentos Ele dá para a gente ver com nossos olhos? Quantos livramentos Deus também está dando que a gente nem percebe? Mas Ele quer que nós se arrependa. Esse mundo está aí, as portas largas. Nós temos 2 caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Quem vai decidir somos nós. É nós que decidimos, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos essa livre escolha de nós escolher o que nós queremos.
Mas Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para com tudo, Ele espera com paciência. Muitas vezes nós pedimos as coisas a Deus, irmão, muitas vezes nós pedimos, e às vezes não vem da maneira que nós pedimos, da maneira que nós queremos. Muitas vezes a gente fica até pensando, mas por que será para ser assim? É dessa forma que dá certo? Não, não é não, porque os planos de Deus é outro. E podemos observar que quando a resposta vai vir, de alguma forma vai vir, que isso aconteceu comigo. Às vezes eu vejo as coisas acontecer na vida dos outros, por que na minha vida não acontece? Acontece sim, é só nós ter paciência e saber pedir. Temos que saber pedir, né, irmão? Um certo dia, eu estava com um carro para vender, e eu vi o testemunho que eu já ouvi aqui. Eu também não posso deixar de falar uma bênção, mais uma só. Eu estava com um carro à venda.